E aí, galerinha do nono ano, nessa semana mais uma videoaula de história para vocês. Essa semana falando sobre Segunda Guerra Mundial. Tem muita coisa interessante sobre esse tema, então vamos lá, vamos iniciar na nossa aula então. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender o que estava acontecendo na Europa naquele período, naquele momento, certo? O que vinha acontecendo? Então a gente precisa lembrar que a Primeira Guerra Mundial, ela termina com o Tratado de Versalhes. Nesse tratado, a Alemanha ela foi condenada a pagar multas altíssimas, ela foi culpada pela guerra, o seu exército foi diminuído, várias questões foram impostas sobre a Alemanha. A Alemanha não gostou nada, isso trouxe inclusive uma séria crise para eles, desemprego e tudo mais, fome, as pessoas passaram fome, uma inflação altíssima na Alemanha, então a coisa não ficou boa para os alemães. Quando a gente pensa, por exemplo, também acerca de um contexto mais amplo, em 1929, nós já estudamos, houve a crise de 29, uma crise nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Nova York, uma crise de superprodução, com várias consequências e com causas muito mais amplas que uma simples superprodução, mas que trouxe consequências gravíssimas. Nisso faz com que surjam na Europa também regimes totalitários, como nós também já estudamos, o nazismo e o fascismo. Esses discursos nacionalistas que surgem exatamente numa reação a todo esse contexto econômico, social, político, que não só a Europa, mas também nos Estados Unidos se vivia e, claro, isso acabava ecoando por toda a Europa. Esses antecedentes, eles estão relacionados, então, também a uma ideia, a um propósito alemão de não somente se fortalecer economicamente, industrialmente, mas também construir uma espécie de espaço vital, ampliar o seu território. E aí, com o fim da Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações. É a atual ONU, mas naquela época se chamava Liga das Nações. Qual era a função da Liga das Nações? Era impedir que não houvessem guerras como a que houve, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, mas não aí contava com o apoio aí da Alemanha, da União Soviética e se mostrou incapaz de impedir esses projetos expansionistas dos alemães, da Itália, do Japão. Por exemplo, entre 1931 e 1937, o Japão dominou áreas da China, regiões da China, como a Manchúria, por exemplo. Em 1935, a Itália invade a Etiópia. Em 1938, a Alemanha anexa aos seus territórios a Áustria e os Sudetos daquela região, mas depois ela vai anexar e juntar, invadir outras regiões também. E o que a Liga das Nações vai fazer? Nada, absolutamente nada, o que vai complicar a situação. Aí um mapinha, né, das regiões que o Japão, esse país tão pequeno, vai anexar, territórios muito, mas muito maiores que eles mesmos. Então, é assim que começa. Bom, para, então, os alemães, surge uma oportunidade de treinamento, de experimentar armas, de experimentar técnicas. Foi em 1936, quando uma guerra entre espanhóis, ou seja, uma guerra civil espanhola, o general Francisco Franco, que era fascista, o que ele tem interesse em destruir a República, né, que era de orientação comunista, e estabelecer um governo ali, a semelhança do que já havia na Itália, do que estava se estabelecendo na Alemanha também. Então eles vão receber muita ajuda da Itália e da Alemanha, muito equipamento, inclusive, novas tecnologias de guerra. E aí os alemães lá na Espanha tentaram e usaram, inclusive, armas que iriam usar aí na Segunda Guerra Mundial. Então foi uma espécie de treino, uma espécie de preparação, um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Mas também com a ajuda dos comunistas, os anarquistas são derrotados. E aí Franco sobe ao poder.
ok? Franco chega ao poder, o Francisco Franco, e estabelece ali um governo totalitário. E aí você tem essa Guernica, que é uma pintura, um trabalho do Pablo Picasso, que mostra justamente os horrores da Guerra Espanhola, que na verdade vão ser coisas pequenas comparado ao que virá na Segunda Guerra Mundial. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. Às 5 horas e 45 minutos da manhã de 1º de setembro de 1939, tropas alemãs rompem a fronteira, invadem a Polônia. Quando invadem a Polônia, então, é declarada a Segunda Guerra Mundial pela Inglaterra, pela França. Então, de um lado, a Tríplice Aliança, né, ou o eixo Roma-Berlim, que é composta por Itália, Alemanha e Japão. Do outro lado, os aliados, França e Inglaterra. Depois vai entrar a União Soviética e depois entra Estados Unidos, já mais para o final da guerra. Estados Unidos vai entrar. Após a invasão da Polônia, a Inglaterra declara a guerra à Alemanha e também a mesma coisa vai fazer a França. Então, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, está iniciada a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, até 1940, ainda não havia se posicionado, mas acaba entrando na guerra também. Inclusive, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra, já mais para o final da guerra, para lutar na Itália, ao lado dos estadunidenses, contra os italianos. E aí você tem regiões dominadas aí pela Alemanha, né, já em 1938. E a Liga das Nações nada fez para impedir. E a Segunda Guerra Mundial, ela tem basicamente 3 fases. Na primeira fase, os avanços do eixo, né, que é aí a Alemanha, Itália, Japão, França é invadida e Hitler rompe o pacto de não agressão contra a União Soviética. Ou seja, o Hitler, tinha um pacto, um acordo com a União Soviética de que eles iam, de certa forma, dividir a Polônia entre eles. Tinha um acordo de não agressão. Mas Hitler, que não honra compromisso nenhum, acaba rompendo esse compromisso e invade aí a União Soviética. Inclusive, é considerado pelos historiadores o grande erro de Hitler e o início daquilo que levaria à derrota total ao final da Segunda Guerra. Então, mas você perceba que vai de 1939 a 1942. Quando chega 1942, você tem um equilíbrio de forças. É aí que começa a situação. Por quê? Antes, os alemães estavam bombando, arrebentando, dominando. Ninguém conseguia contê-los, nem detê-los. Mas a partir desse momento, começa a equilibrar as forças. Começa a coisa mudar de figura. Então, os nazistas param o avanço em Stalingrado, na União Soviética, e aí começa a sua derrota. Terceira fase é o avanço, é a virada do jogo. É quando o jogo vira e os aliados começam a avançar. Dia 6 de junho de 44, a Normandia ela é tomada, chamado o dia D. Para muitos, esse é o dia que declara mesmo a vitória aí, dos aliados, o início da vitória dos aliados. Derrota da Itália em 43, a Alemanha derrotada em 45 e o Japão em 45. O Japão só vai se render após os Estados Unidos lançar as bombas nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Vamos ver aí, ó. Aí são japoneses. Quando é que os Estados Unidos então entraram na guerra? Foi quando os japoneses, os Estados Unidos estavam de boa, tranquilinho, mas os japoneses, o que eles fazem? Eles vão e invadem, bombardeiam uma área militar no Havaí que pertence aos Estados Unidos, Pearl Harbor. E aí eles bombardeiam, é um ataque selvagem mesmo. Os aviões japoneses vêm de todos os lados. Os aviões são pilotados por pilotos kamikazes. O que quer dizer? O cara joga o avião em cima para morrer junto mesmo, para morrer junto, explodir tudo. Ali foi inevitável. Foi o maior erro do Japão. Estados Unidos entrou na guerra e aí não venha me dizer que não foi uma vingancinha jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, trazendo uma
terrível destruição ali, né? Bom, então, quais as características então dessa Segunda Guerra Mundial? Foi uma guerra de movimento, foi uma guerra rápida. Se você lembrar da Primeira Guerra, a Primeira Guerra Mundial ela tem a primeira fase como guerra de trincheiras, uma guerra sem movimento. Depois quer dizer, ela começa com uma guerra de movimento, mas a maior característica dela é ser uma guerra sem movimento, uma guerra de trincheiras. Diferentemente é a Segunda Guerra Mundial, cuja principal característica é essa guerra de movimento, esse esforço constante para alcançar novas bases. Grandes bombardeios aéreos, cidades destruídas, muitos inocentes mortos, muitos mesmo, uso de foguete, principalmente pelos alemães, desenvolvimento de radares, sistema de criptografia, muita tecnologia envolvida na Segunda Guerra Mundial, muita mesmo. E aí a construção de bomba atômica no projeto Manhattan, né, que vai ser inclusive usada para lançar sobre os japoneses. E é aí que surgem os aviões a jato. Avião já existia na Primeira Guerra Mundial, mas a jato vai surgir na Segunda Guerra Mundial. Tanques poderosos, muita tecnologia envolvida, né? E inclusive depois da Segunda Guerra Mundial é que vai se desenvolver a internet, por exemplo, né? Na Guerra Fria, que é um conteúdo que a gente vai estudar depois. E aí nós temos o Holocausto, que é uma das coisas mais tristes que a humanidade já viu. Não bastasse a própria guerra em si, os alemães matam cerca de 6 milhões de judeus. Sabe o que isso significa? Mais que 6 vezes a população de São José dos Campos é morta. Mais de 6 vezes, né? São José dos Campos tem hoje mais ou menos 800 mil habitantes. Então, 7 vezes mais ou mais ainda do que os habitantes de São José dos Campos foram exterminados nos campos de concentração, onde judeus eram mortos de fome, executados de várias formas, seja pela fome, seja pelo tiro ou em câmaras de gás. O massacre de judeus na Europa foi uma das grandes bandeiras para a formação, inclusive, do Estado de Israel. Em 1948, quando David Ben-Gurion ele faz aquele discurso memorável, inaugurando a Eretz Israel, a terra de Israel. E aqui são algumas fotos do Holocausto, né, promovido pelos alemães, Holocausto dos judeus, as pessoas morrendo de fome. Você já deve ter ouvido falar no livro O Menino do Pijama Listrado. Pois é, eram roupas que eram dadas aos judeus. Aqui são corpos empilhados de judeus, mas tem fotos e muitas fotos de corpos empilhados de judeus mortos pelos nazistas. E aí aqui você tem uma imagem da entrada do campo de concentração de Auschwitz, um lugar que quem visitou diz que é tenebroso. Estar lá é tenebroso. Centenas, milhares de pessoas morreram nesse lugar. E aí, quando você entra lá, havia escrito, né, a frase: o trabalho liberta. Olha que coisa terrível, né? Muito complicado isso. Bom, final do conflito, entre 50 e 80 milhões de mortos. Só judeus foram 6 milhões, né? E para o final ainda surgem duas questões, que Hitler acaba sendo levado ao suicídio em 45, em Berlim. Alemães são cercados por estadunidenses e os soviéticos, mas os soviéticos acabam chegando primeiro. E aí você tem, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente essa bipolarização. Estados Unidos e União Soviética são agora reconhecidos como as maiores potências mundiais. E eles agora vão disputar numa guerra fria, não uma guerra declarada, onde tem batalhas, mas uma guerra de pressão, uma guerra por dominação de áreas de influência, que a gente vai estudar daqui a pouco. E aí começa também uma grande guerra, disputa, né? Guerra no sentido de disputa por tecnologia nuclear. Aí estão as imagens icônicas dos soviéticos dominando Berlim e os estadunidenses levantando também a sua bandeira. E por meio de um tratado de Yalta,
o que eles fizeram? Eles iam decidir as zonas de influência das potências, principalmente na Alemanha, porque a Alemanha agora é dominada por essas potências europeias. E o Tratado de Potsdam, ele confirma as posições de Yalta e decidiu como seria administrada a Alemanha, porque a Alemanha agora pertence a eles. E assim fica a Alemanha. Olha só, a parte verdinha, dominada pelos ingleses, a amarela pelos estadunidenses, e aqui a azul pela francesa, e essa parte aqui pela União Soviética. E você vai ver aqui que Berlim, a cidade de Berlim, está aqui dentro. E você já deve ter ouvido falar no Muro de Berlim. Pois é, um muro que dividia a cidade. Dentro aqui desse território soviético, tinha a cidade de Berlim. E a cidade de Berlim também era dividida entre os 4 países. Também era dividida entre áreas de influência. Então você tinha a Berlim oriental, dominada pelos soviéticos, e a ocidental, dominada por ingleses, estadunidenses e franceses. E aí você tem essa partilha, aqui já um mapa de Berlim, e para dividir tudo isso foi se criando ao longo do tempo esse muro, o Muro de Berlim. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, se torna uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética por hegemonia, por quem comanda as áreas de influência, porque comanda o mundo, na verdade, né? E aí você tem essa bipolarização do mundo. O mundo dominado aí por duas possibilidades, por duas ideologias, por dois sistemas econômicos, sociais, o socialismo, o comunismo do lado da União Soviética, o capitalismo, o liberalismo do lado dos Estados Unidos, ok? E aí então nós chegamos ao final da nossa aula, lembrando que tudo isso que acontece, né, por meio da guerra, trazem consequências, inclusive para todo mundo depois, com essa Guerra Fria que vai se estender até 1990, ok? Mas isso é o conteúdo para outra aula. Espero que vocês tenham gostado, estudem, tem atividade para ser realizada, vocês vão receber o link e tudo mais, ok? Tchau, tchau, pessoal!